Nesse vídeo, nós vamos falar da NR9, que trata da avaliação e controle das exposições ocupacionais aos agentes físicos, químicos e biológicos. Essa norma, basicamente, ela tem 3 etapas: a identificação, a avaliação, a identificação dos riscos, a avaliação e o controle. Nós vamos dividir os vídeos nessas 3 etapas. No primeiro vídeo nós vamos falar da identificação dos riscos, na segunda da avaliação e no terceiro vídeo nós vamos falar do controle. Bom, a avaliação dos riscos ambientais, dos agentes ambientais, é muito importante do ponto de vista do controle das exposições ocupacionais aos agentes nocivos à saúde, como também é importante para preenchimento do perfil profissiográfico previdenciário, PPP, e também identificar situações possíveis de insalubridade e outras situações. Bom, então vamos aqui à primeira etapa. A primeira etapa, a NR9 estabelece o seguinte, o 9.3.1. A identificação das exposições ocupacionais aos agentes físico, químico e biológico deverá considerar a descrição da atividade. B. A identificação do agente e a forma de exposição. C. Possíveis lesões ou agravo à saúde relacionada à exposição dos trabalhadores. D. Fatores determinantes da exposição. E. Medidas de prevenção já existentes. E F. Identificação dos grupos de trabalhos expostos. A norma anterior tratava esses tópicos praticamente do reconhecimento dos riscos. Os itens eram mais ou menos semelhantes a esses que estão aí. Vamos falar um pouco agora, vamos falar dos destacados em amarelo aí, que nós destacamos em amarelo. Vamos explicar um pouco aqui, mais detalhar um pouco mais de detalhe. Bom, nós temos aqui a norma. A primeira coisa que nós vamos fazer numa etapa de higiene, isso aí são muitas dúvidas dos profissionais que muitas vezes nos consultam aqui, e mesmo nos nossos treinamentos, é a definição do GHE. O GHE é o grupo homogêneo de exposição, algumas normas chamam de grupo de exposição homogêneo de exposição similar, etc. Essa etapa é fundamental, pois a definição errada, equivocada do GHE, e muitas vezes a gente observa essa situação, complica toda a estratégia de avaliação dos riscos ambientais. Muitas vezes as pessoas agrupam assim, aleatoriamente, sem o menor critério técnico, às vezes querem pegar o agrupamento em função do cargo que está lá no departamento pessoal, no RH, ou eu quero agrupar pelo cargo. Não é nada disso. Então, aí faz uma mistura toda. Por exemplo, lá no RH tem lá supervisor de produção. Aí eles querem enquadrar todos os supervisores de exposição no mesmo GHE. Mas, peraí, tem supervisor de produção que pode trabalhar, por exemplo, numa fábrica de cimento. Ele pode trabalhar supervisor de produção da moagem, o supervisor de produção dos fornos, supervisor de produção da ensacadeira. São exposições totalmente diferentes. Então, primeiro ponto fundamental é esse aí. Existem vários critérios de definição do GHE, aí o pessoal pode consultar, inclusive tem um manual traduzido pela BHO, agora da AIA, né? Que foi publicado pela BHO, que lá define vários critérios para você definir o GHE. Mas é muito importante a definição do GHE é você analisar bem o processo de trabalho, o processo de exposição e entre outros fatores importantes para você alcançar um resultado melhor. O outro ponto importante ali é a identificação dos agentes, principalmente dos agentes químicos. Escrevemos ali o processo. É importante você identificar isso, analisar o processo de trabalho, analisar o processo produtivo, analisar as FISPQ, as fichas de informação dos produtos químicos, e verificar como que é feita essa exposição. Se a exposição é por via respiratória, por pele, por ingestão, no caso dos agentes químicos, né? Então, é outro ponto importante. A FISPQ, por exemplo, ela já te dá uma orientação, ela dá uma composição básica daquele produto que está sendo utilizado ali, que está sendo manipulado ou empregado
nas tarefas dos trabalhadores ou no processo. Por ali você pode já ter uma ideia. Outra é você analisar mesmo, identificar mesmo, analisar mesmo o processo de trabalho, os produtos utilizados, a forma e etc. Isso aí depende um pouco da prática. Agora não pode o pessoal, que a gente vê muito na prática aqui, que nos consulta, a pessoa vem aqui, empresas vêm aqui, nas TEC, pedindo cotações para avaliação, realizar avaliações ambientais. Aí identificam lá, mecânico, 30 varreduras de vapores orgânicos. Pô, você vai fazer 30 varreduras de vapor orgânico no mecânico? Aí eu pergunto para o pessoal lá, mas por que 30 varreduras, eu quero esclarecer, de vapores orgânicos no mecânico? Não, é porque ele trabalha com óleo e graxa. Ora, trabalho com óleo e graxa, se você fizer 30 varreduras, vai dar tudo zero. Primeiro porque a graxa, o óleo lubrificante, por exemplo, ele tem um ponto de fulgor, não estou falando da pressão do vapor, pelo ponto de fulgor é mais de 100 graus. Então ele não vai volatilizar a temperatura ambiente nunca. Ele vai dar zero. Quer dizer, mas coloca o seu menor critério. Então é outro fator fundamental, essa identificação dos riscos. Outra situação que eu tenho que observar muito é a duração, a frequência da letra D. A duração e a frequência da exposição e outras condições. Bom, às vezes o cara vai chegar, o trabalhador trabalha com executa uma atividade envolvendo algum produto químico, por exemplo, que ele realiza aquilo uma vez por mês. Ou de forma fortuita, às vezes ao acaso, nem sabe quando trabalha com aquilo. Ou quando trabalha é num curto espaço de tempo. Às vezes vai trabalhar, por exemplo, vou limpar um determinado equipamento com o hidróxido de sódio. Às vezes a duração dura 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos, não dá nem tempo para você medir. Né? Aí você tem que adotar outras medidas ao invés de você passar para a etapa de avaliação. Fica complicado. Você tem que identificar isso, você tem que registrar isso nessa identificação do risco, nessa primeira etapa, nessa primeira fase. As medidas de controle existentes também é importante, né? Porque ali você já vai identificar se tem um sistema de exaustão, se tem uma umidificação, no caso do produto químico, se tem um isolamento acústico, se tem uma barreira no calor e outras medidas que você vai identificar se já foram adotadas algumas medidas de controle dos riscos ocupacionais. Ok? Agora, depois de tudo isso aqui bem feito, já melhora muito, já é um bom planejamento para as avaliações, o controle, né? Essa identificação, essa primeira etapa aí é fundamental num programa de higiene ocupacional, ok? Agora, no próximo vídeo, nós vamos falar sobre avaliação dos riscos ambientais, ok? Obrigado.